Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, nossa aula de número 38. Então, livro 7 na mão, a gente vai para as últimas atividades do livro 7, página 159, e acompanhe os slides. Bom, e na aula anterior a gente falou sobre as cadeias alimentares e vimos que numa cadeia alimentar completa existem os produtores, os consumidores de vários níveis tróficos e os decompositores, certo? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o ciclo da matéria e o fluxo de energia, que envolve aí essa cadeia alimentar, que está nesse meio aí dessa cadeia alimentar, tá? Faz parte das atividades 58 e 59 e as páginas estão bem aqui no rodapé da página, ok? Então, em uma cadeia alimentar completa, como a gente já falou, existem os produtores, os consumidores e os decompositores. E quando essa cadeia alimentar, nesta cadeia alimentar, em execução, acontecem as trocas de matéria e de energia. Enquanto um vai alimentando o outro, ele vai dando ao outro a matéria, que no caso é o que forma a gente, a matéria orgânica, é o que forma os seres vivos, e a energia contida nele. E a matéria inorgânica é aquilo que fica no ambiente, né? São chamadas de matéria inorgânica, que formam os objetos não vivos. Então, todos os seres vivos são formados pelas matérias por matéria orgânica, e os não vivos, matéria inorgânica. Os produtores, que estão no início da cadeia alimentar, eles, através da fotossíntese, eles convertem a matéria inorgânica que existe no ar, na água e no solo em matéria orgânica, para formar o seu próprio corpo, do vegetal. E aí, essa matéria é transferida para os consumidores primários, certo? Através da alimentação. Quando os consumidores primários se alimentam do vegetal, eles estão ali ingerindo, digamos assim, a matéria orgânica contida nesse vegetal. E assim sucessivamente. O consumidor primário transfere para o consumidor secundário, o secundário para o terciário, e assim vai. Através dessa sucessiva cadeia, né, de alimentação. No fim da cadeia alimentar, sempre estão os decompositores, que ao consumirem os restos de outros seres vivos, transformam os tipos de substâncias que formam os seres vivos, a matéria orgânica, em outras substâncias que podem ser aproveitadas pelos produtores, matéria inorgânica, certo? Lá no início a gente falou que os produtores, os vegetais, eles, através da fotossíntese, aproveitam a matéria inorgânica existente no ambiente, transformando em orgânica. E no final, os decompositores, eles vão transformar aquela última matéria orgânica dos restos dos seres vivos, né? Que na verdade os seres mortos, os seres que não estão mais vivos, mas foram vivos, eles vão transformar essa matéria em substâncias de matéria inorgânica, que vão ser aproveitadas novamente pelas plantas. Então, o ciclo ele nunca para. Os principais seres decompositores são os fungos, ok? Aqui a gente vê bolores em restos vegetais, como frutas, são fungos decompositores. Quando a gente vê a frutinha apodrecendo, ali significa que ali tem fungos já, decompositores, que já estão se alimentando dessa matéria. Ela já está ficando velhinha porque a gente diz que já está passada, a fruta está estragada, porque na verdade os fungos já se apropriaram e já estão consumindo ali, já estão fazendo essa decomposição. Existem algumas bactérias também decompositoras, que são seres microscópicos. A gente
não vê, ok? Bom, próxima página, como eu falei para vocês, os decompositores, eles fazem a decomposição dos restos tanto de consumidores quanto de produtores, tá? De uma cadeia alimentar. Por isso, todos os níveis tróficos das cadeias alimentares acabam sempre nesse tipo de consumidor, o decompositor, no caso, tá? Olha aqui, ó. Você pode ver, se começar aqui e terminar aqui no quaternário, na ave, o resto da ave, ele que vai decompor. Se terminar no terciário, na cobra, os fungos que vão decompor aqui a cobra, os restos da cobra. Se acabar aqui no ratinho, os fungos que vão decompor. Se acabar aqui no gafanhoto, os fungos é que vão... Se ele morre, o gafanhoto morre depois que come aqui o vegetal, o restinho dele, quem vai consumir vai ser o fungo. E até aqui mesmo no produtor, como a gente já falou, até as frutas fazem parte, né, dos vegetais, é uma parte do vegetal. Então, eles também que vão decompor. Vamos para o saiba mais? Ó, em uma cadeia alimentar, isso é importante, podem existir animais consumidores chamados de detritívoros. Isto é, que se alimentam de restos de plantas ou de animais mortos. Minhocas, urubus, alguns tipos de inseto, como moscas, besouros e baratas, são exemplos de animais detritívoros. Apesar de não serem decompositores, os animais detritívoros ajudam a diminuir o excesso de matéria orgânica de um ambiente e favorecem a ação dos decompositores. Então, alguns animais, alguns consumidores se alimentam de matéria orgânica de restos de animais mortos. E aí, esses animais são chamados de... Esse grupo de consumidores são chamados de detritívoros. Não estão no final da cadeia alimentar porque eles ainda um dia vão morrer e aí o fungos é que vai fazer o trabalho de decompositor, tá? Mas são animais que se alimentam de restos de outros animais mortos. Então, essa passagem de matéria entre os seres vivos e o ambiente, ela corre de forma cíclica, formando o ciclo da matéria. A gente tem aí a cadeia alimentar, que é um ciclo, né, alimentar, da alimentação dos seres vivos, e a gente tem, dentro dessa cadeia alimentar, a gente tem um outro ciclo, que é o ciclo da matéria, que é a passagem, a transferência da matéria de um para o outro, de forma cíclica, em ciclo, não para nunca. Então, começa aqui, ó. Nem tem aonde começa. Vamos começar do ambiente, né? Ó, as plantas retiram, através da fotossíntese, a matéria inorgânica, transformam em matéria orgânica. E aí, que formam o seu corpo. Os consumidores que se alimentam dos produtores também transferem a matéria orgânica dos vegetais e plantas, das algas e das plantas, para os consumidores, né? Primário, secundário, terciário. E aí, depois que eles morrem, os restos da matéria desses animais vai passar para os decompositores. Os decompositores vão se alimentar e vão transformar essa matéria orgânica em algumas matérias inorgânicas que vão ficar no ambiente e que aí, novamente, a planta vai utilizar através da fotossíntese para formar o seu corpo e assim vai. Ou seja, um ciclo da matéria, que não tem fim. Bom, além da matéria, também ocorre a transferência de energia de um ser vivo para o outro. Vamos ler o textinho que está aí no final da página 161 de vocês. Diz assim: sabemos que um dos principais processos que permitem a entrada da matéria e da energia nas cadeias alimentares é a fotossíntese, através da fotossíntese. Nesse processo, as plantas e as algas, por exemplo, usam a energia solar para transformar o gás carbônico, que é uma matéria inorgânica,
a água, que é uma matéria, e a água, que é uma outra matéria inorgânica, em gás oxigênio, que também é uma matéria inorgânica. E na glicose, então se transforma tanto em oxigênio quanto na glicose, a glicose já é uma matéria orgânica. Parte dessa glicose vai fornecer a energia. Vocês já ouviram dizer que a gente precisa de açúcar, de carboidrato, né, para poder ter energia? Então, é um exemplo, tá? Então, parte dessa glicose vai fornecer energia para as plantas realizarem as suas funções vitais, como respiração, crescimento e produção. Ou é perdida para o ambiente, na forma de calor, por exemplo, deixando de fazer parte da cadeia alimentar. A glicose restante será processada e armazenada no corpo das plantas e das algas. Essa matéria orgânica armazenada funciona como reserva de energia. Por isso que é importante a gente se alimentar bem, para que a gente possa ter energia, tá? A energia obtida pelos produtores, que não foi consumida por eles, nem perdida para o ambiente, é transferida aos consumidores e decompositores da cadeia alimentar. Entretanto, grande parte dessa energia transferida também será gasta por eles, não sendo reaproveitada como no ciclo da matéria. Ou seja, a matéria ela é toda aproveitada. Quando tem a transferência no ciclo, na cadeia alimentar, quando acontece o ciclo da matéria, toda a matéria é aproveitada. Já no caso da energia, algumas energias são parte dessa energia, ela é perdida porque ela é gasta, a gente gasta energia. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem a setinha amarela que é da energia e a da matéria que é a verdinha. Percebam que a da matéria, ó, uma matéria sempre alimenta o ser que vem depois, né? Ele se alimentou de toda a matéria, ele se alimenta de toda a matéria, ele se alimenta de toda a matéria, não tem nada perdido. O que ficar aqui dos restos, os decompositores vão se alimentar. Agora, já a energia, ela capta energia solar, né? E parte passa junto com aqui na hora da alimentação e parte ela é perdida no ambiente, ela é gasta no ambiente. O sapo também gasta energia, a cobra também gasta energia. Tudo que a gente faz, esse movimento, a gente já está gastando energia. Levantou da cama, está gastando energia. Respirou, está gastando energia. E a gente precisa se alimentar bem para que a gente tenha essa energia sempre para gastar. Tá? E aí, diferente da matéria, ela, conforme ela vai passando de um ser para o outro, essa energia ela vai diminuindo, porque parte vai sendo gasta por cada um deles, tá? Os decompositores, eles utilizam essa energia, mas eles não devolvem para a natureza, para o ambiente, essa energia. Eles só devolvem a matéria inorgânica. A entrada de energia das cadeias alimentares ela é feita continuamente apenas pela fotossíntese dos produtores. Então, através da energia do sol, as plantas fazem as fotossínteses e vão transmitindo, além da matéria, a energia. Essa energia vai diminuindo conforme vai passando de um para o outro, porque todo ser vivo gasta energia. Tá? E no final, ela vai ter que novamente, quando ela começar esse ciclo aqui, né, digamos, ela vai ter que novamente transformar essa energia para poder repassar para os outros, porque os decompositores eles não transmitem essa energia, eles não repassam essa energia, eles só repassam para o ambiente a matéria inorgânica que eles transformaram através da sua alimentação da matéria orgânica dos restos de animais, certo? Agora vocês vão reler todos esses textos que a gente já foi explicando, foi falando de forma sucinta, vocês vão reler para na próxima videoaula a gente fazer as atividades. Combinado? Um beijo e até lá!